Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me perdoem esse ângulo que eu estou deitada e me perdoem também essa cara lavada que só pela misericórdia, que eu estou ainda gripada, ainda tô com a garganta meio ruim, então minha voz às vezes melhora, às vezes ela some e por aí a gente vai. Nesse vlog de hoje, estou gravando hoje a terça-feira para vocês verem também, que a gente acabou pegando duas encomendas de última hora, na verdade, né? Teve uma que eu peguei ontem à noite, que foi do bolo de... Eu nem filmei pra vocês, mas eu fiz o bolo de aro 15, sabor leite ninho. O cliente veio pegar hoje de 8h30. E hoje a gente tem essa outra encomenda que eu peguei de última hora, que foi do bolo Red Velvet, para 7 horas da noite. Então, dá pra gente finalizar aí tranquilo, certo? Fiquem até o final do vídeo, espero que vocês gostem. E é isso, gente. Acompanhe o vídeo aí até o final. Eu vou falar pra vocês, viu? A vida de mãe é um caso sério. Estou eu no banheiro, né? Tive que trazer a senhora Lourdes, porque a mãe aqui não tem direito nem de ir no banheiro, ó, pra ir. Estou eu aqui sentada, fazendo minhas necessidades, o que era pra estar fazendo tranquila, tendo privacidade. Mas nem isso eu tenho, ó, pra ir. Aí como ela já tá se sentando, eu trouxe ela pra deixar na cadeira. Porque ela tava aos berros, gritando. Ela prefere ficar aqui dentro, apregada mais eu, do que ficar na cama. Então eu tive que trazer, porque ela não me dá privacidade. É, gente, a realidade de uma mãe é essa daqui, ó. E eu tô aqui no banheiro com ela, e ao mesmo tempo eu estou fechando pedido pra hoje. Ó pra aí. Pegando mais uma encomenda de última hora, né? Porque teve um bolo que eu peguei mais cedo. Vou deixar a foto pra vocês verem. E tem outro agora que eu tô fechando pra mais tarde, 6 horas da noite. 7 horas, aliás. Vê que coisa. É, eu falo que não vou pegar encomenda de última hora, mas é tudo ilusão. Eu já tô inaugurando, gente, meu tripé. Já botei ele aqui pra gravar pra vocês, vê só. Eu vou pegar o colchão de Nick e botar aqui na sala, porque eu peguei e fechei a encomenda agora pra hoje, 7 horas da noite, ó, pra ir. Aí eu vou pegar o colchão dele, colocar aqui na sala, porque eu deixo Luana aqui. Como ela só quer ficar sentadinha, eu coloco uns coisas ao redor dela e pronto, né? Enfim, vamos embora. Né, mãe? É. Não toca aí não pra não cair, viu? O celular, nem nada. Calma aí, Lourdes. Calma que já vai. Vou botar aqui, gente, na sala, pra ela poder ficar. E aí, ela ficando aqui na sala, deixa eu botar vocês pra cá. Mãe! Oi, meu amor. Ela ficando aqui na sala, gente. Ó, vou botar aqui no chão, porque aí é melhor, porque eu coloco ela, deixo ela aqui e eu fico mais tranquila, né? Ó. Oi, Lourdes. Já vai, Lourdes. Bora pra sala, bora, Lourdes. Bora pra sala. Mãe, bora. Oi? Pera aí, Lourdes. Aí eu vou fazer assim, ó, gente, tipo uma caminha pra ela. Assim, ó. Pra ela ficar aqui. Deixa eu pegar a diva, né? Pra colocar ela aqui. Chega, vem. Igual eu, pessoal. Eu vou ficar ali agora. Mamãe vai botar eu aqui, mas Nick. Né, Nick? É. Senta. Deixa eu pegar um potinho, então ela gostou daquele potinho, não foi? Gostou na manhã. Foi, deixa eu pegar um potinho pra ela ficar ali. Moleque, vai... Eita, vai. Que foi? Senta, vai. É, aqui, ó. Mãe, bota aqui. Aí. Cadê a chupeta, hein? Tá lá. Ô, meu amor, pronto. Pronto, aí, ó. Ai, minha gente, eu vou deixar ela ali, né? Deixar ela aí no cantinho. Porque agora, já que a gente pegou a encomenda pra amanhã... Meu filho, calma. Já que a gente pegou a encomenda pra amanhã, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar ela aqui e vou pegar aqui no freezer a geleia de morango. Eita, tem hora que esse freezer, gente, tá um aperto. Porque pega gelo aqui do lado, sabe? Deixa eu pegar aqui a geleia. Ó, peguei minha geleinha de morango. Vou deixar na geladeira descongelando. E aí, enquanto ela tá lá descongelando,
eu vou preparar a massa do nosso bolo. Vê só, eu tenho um bolo para amanhã de ninho com Nutella. Eu fiz o recheio ontem. Então, já vou aproveitar esse recheio que a gente tá aqui para fazer esse bolo de hoje. Então, não vou me preocupar em fazer o recheio do bolo de hoje. Só vou me preocupar em fazer a massa. Mas, para amanhã, eu já faço o recheio também. Gente, eu tenho que adiantar um bocado de coisa hoje, porque amanhã já é dia. Vocês estão entendendo? Já é dia aqui, ó, da pessoinha. Aí eu preciso adiantar muita coisa. E parece que quando você quer adiantar as coisas, aparece um bocado de negócio para você fazer. Aí é complicado, sabe? Mas dá certo. Vai dar tempo. Tá ótimo. Eu tô aproveitando demais esse tripé, gente. Porque... Ó, vai ser um bolo de aro 15. Aí eu já vou aproveitar e vou bater uma massa de bolo de aro 15. Vou bater uma de aro 12 por 10. Deixa eu pegar outra aqui que eu tenho duas. E vou bater mais uma também de aro 12. Porque essa daqui vai ser pra amanhã, pra escolinha. Esse daqui vai ser pra encomenda de amanhã. E essa daqui pra de hoje. Então, eu já vou levar esses 3 bolos pra assar de uma vez só. Porque eu já adianto. Porque em vez de eu gastar tempo batendo uma massa só, eu já bato 3 e já coloco tudo no forno. Vocês estão entendendo? E mais tarde é que eu me preocupo em fazer esses recheios. Então, é isso. Deixa eu cuidar aqui pra poder fazer essas massas e adiantar, gente. Porque senão, não dá tempo. E ela tá ali, mais nique, né, mãe? Aí eu coloco assim os paninhos, gente, porque ela fica sentadinha assim. E aí ela não cai, né? Então é melhor do que colocar ela ali. Depois eu tenho que comprar, gente, esses tapetes aqui, ó. Tá vendo esse tapetinho aqui? Esse daqui era tapetinho de Nicolas, ó. Só que o dele já se rasgou, né? Faz tempo. E aí, como o piso dessa casa é piso grosso, não dá, né? Pra deixar ela nesse piso. Aí eu preciso comprar um tapetinho desse pra colocar no chão, pra ela poder ficar deitada nele. Porque a senhorita, ela já tá também querendo engatear. Gente, essa menina tá muito, assim, como é que eu digo a vocês? Tá muito ligeira pra aprender as coisas, muito mesmo. Então, tem que comprar depois o tapetinho. É isso. Deixa eu bater aqui as massas e depois eu volto pra gente ir fazendo as outras coisas, tá? E antes de eu finalizar aqui a massa, eu vou primeiro untar as minhas formas. Vocês sabem que eu comprei o desmoldante. Mas aquele desmoldante que eu comprei, gente, ele é horrível. Horrível pra poder a gente fazer, usar pros bolos. Porque você perde, tá? Então, quem for comprar, quem viu aí no vlog aí, eu mostrei o desmoldante pra vocês. Então, não indico de forma alguma. Então, ele vai ficar somente para poder colocar, tipo, nas bandejinhas dos brigadeiros. Porque para os bolos mesmo não vai servir. E aí, eu tive que untar daquele velho modo tradicional que vocês já sabem, né? Untar aí com farinha de trigo e margarina, né? A gente tem... como é que eu falo para vocês? Quando a gente usa desmoldante, facilita mais. A gente perde menos tempo, né? Na cozinha. Mas aí, quando o desmoldante não presta, feito o que eu comprei... Aí vai ter que ser na mão mesmo, não tem jeito. E aí, querendo ou não, a gente gasta até um pouco mais, gente. Porque o desmoldante, como ele é um spray, a gente usa poucas quantidades. E a margarina, se for untar várias formas com a margarina e farinha, você vai ver que você vai usar muita quantidade. Então, você acaba aqui usando mais produtos, certo? Aí aqui, gente, eu vou bater as 3 massas, como eu falei pra vocês. Eu vou bater uma de aro 12 por 10, vai ser uma massa branca. A outra também, se não me engano, vai ser massa branca. E a de aro 15 vai ser a massa red, né? Vai ser aquela massa bem envermelhada. Que esse bolo aí de aro 15 é pra hoje que eu peguei. Olha lá, ela inventando história. Todas as vezes eu digo assim, não, vou pegar encomenda de última hora, porque não dá certo, não sei o que eu fico aperreada. Aí o cliente chega, eu queria um bolo pra hoje, não sei o que tal. Tinha como fazer? Eu disse, então, meu filho, diga aí o sabor que tu vai querer. Eu sou desse tipo, entendeu? Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Aí aqui a massa, gente, eu já tinha colocado já o fermento em pó. E aí agora eu vou só misturar para poder só envolver o fermento em pó. E olha que massinha, coisa mais linda. Lembrando que essa massa, recheios, tem tudo no meu e-book de tortas. Quem quiser aprender, o link tá aqui embaixo na descrição para vocês. Beijo e tchau. Vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? Pesar as minhas quantidades de massa crua para minhas formas. Por quê? Pra gente manter um padrão, crescer tudo certinho, no mesmo tamanho, tudo e tal. Porque quando a gente coloca no olho, a gente acaba colocando, às vezes a mão da gente pesa, né, gente? Então, às vezes a gente coloca mais massa numa forma, menos em outra. E eu tinha grande dificuldade quando eu comecei no início, que eu não pesava, fazia tudo por xícara. Vários bolos meus dava errado, na questão de, tipo, tinha bolos que o cliente comprava, tava grande, o outro bolo tava menor. Aí o cliente dizia, mas o outro que eu comprei tava tão maiorzinho, esse daqui veio tão pequeno. Então, assim...
isso acabou que alguns clientes deixaram de comprar comigo, né, gente? E a gente super entende, porque assim, né? Não tinha um padrão. Por isso que eu falo, padronizar também é uma forma de fidelizar os clientes. Coloquei aqui na massa um pouco de essência de baunilha, mas isso é opcional, mas eu gosto de colocar nessa massa red. E também agora eu vou colocar o meu corante em gel vermelho. Aí agora é só misturar. Essa massa aqui, gente, não é uma massa red velvet tradicional mesmo, aquela que a gente tem que fazer, né, a talhar o leite com o vinagre e tudo mais, tá? Essa daqui é uma massa amanteigada que eu adapto a minha massa, ou seja, a minha massa é branca, amanteigada, e eu uso a minha massa e faço outras bases. Por exemplo, da massa branca eu faço a massa de trigo, que é a normal. Aí da massa branca, acrescento chocolate em pó, eu faço a massa de chocolate. E da própria massa branca eu adiciono aí mais um pouquinho de corante e um pouquinho de essência de baunilha e eu já faço a massa red. Então assim, com uma massa base a gente consegue criar outros sabores, certo? Então eu coloquei aqui minha massinha nas minhas formas. Agora eu tô me mostrando com o meu tripé. Vocês vão ver vlogs aqui de 1 hora, que eu me empolguei demais e tô vendo que esse vlog tá dando muito mais do que eu deveria ter gravado. Então, pra quem gosta de vlogão, tá aí, né? Aí eu vou fazer o quê? Colocar as massas pra assar. A de 15 eu deixo lá atrás no forno e as outras duas eu deixo mais pra frente. Deixar aqui assar e já volto. Já voltei com as minhas massas assadas, gente. Já assei as duas. E essa daqui, Red Velvet. Essa daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar logo ela, porque como esse bolo pra hoje, eu tenho que cortar, porque já são 1h34 da tarde. Eu tenho que cortar logo pra poder esfriar o mais rápido pra gente prensar. Aqui a moça do topo também já me enviou o topo desse bolo. Me enviou também outro, que ela manda sempre algum mimozinho assim. Ela sempre tá mandando pra mim. Esse topo ela mandou em 2 tamanhos, porque na hora eu vejo qual fica melhor. E aí a gente tem que prensar. Como o recheio já tá pronto, né? Eu vou primeiro prensar esse bolo Red Velvet. Os outros dois eu vou deixar pra depois. Ainda tem que fazer, gente, os cupcakes de Nicolas. Meu Deus, que eu tenho que adiantar. Porque no outro dia já era aniversário dele, enfim. Então eu já tava querendo adiantar. E aqui tem mais um recheio de leitinho pra mim poder adiantar também. É muita coisa pra adiantar, entendeu? E aí eu fico, tem hora que doida do juiz quando Luana dorme pra mim saber o que eu vou fazer primeiro. Mas eu acho que eu vou fazer primeiro o recheio. Gente, vamos começar a prensar o nosso bolo aqui agora. Vou colocar aqui pra vocês verem, a gente fazendo a prensagem. Ó, o primeiro disco de massa vai ser esse daqui, que é a parte de cima, a gente coloca pra baixo. Olha só a cor dessa massa, gente, e olha a fofura. Essa massa aqui é do e-book de tortas, tá? Massa e recheio que eu tô utilizando atualmente é do e-book de tortas. Agora a gente vai colocar aqui, ó, nossa calda de água e leite condensado. Tô pesando aqui pra gente poder colocar a quantidade certinha. E agora eu vou colocar o meu recheio de leite ninho. Mas primeiro, deixa eu pegar outro saco aqui, que esse daqui estourou. Pronto, gente, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma barreira de contenção na lateral do meu bolo, pra gente poder colocar a nossa geleia no meio, certo? Vou fazer essa barreirazinha aqui, que é justamente pra nossa geleia não vazar. Ó, tá vendo aí, né? Vocês conseguem ver agora, né? Então, feito isso, eu agora vou entrar com a minha geleia. Ó, essa daqui é minha geleia artesanal de morango. Inclusive, tem e-book dessa geleia também. Vocês podem congelar ela. Por isso que eu preciso trabalhar, prefiro trabalhar com geleia, gente, do que com fruta. Porque a geleia a gente tem a opção de congelar. E aqui é a geleia da própria fruta, né? Do próprio morango mesmo. Aí agora, eu vou colocar aqui nossa geleia no meio do nosso bolo. Calma, Nicolas, eu já tô indo. E aqui, ó, a gente espalha bem essa geleia, ó. Espalhou, show de bola. Agora a gente vai entrar com... Calma, Nicolas, eu já tô indo. Aí agora a gente vai entrar com o restante do nosso recheio, ó. Então eu vou vindo aqui cobrindo a nossa geleia, ó. Cobrindo ela, pra gente completar. E o recheio aqui eu tô pesando, que é pra gente poder, né, colocar certinho a quantidade pra manter o peso do nosso bolo. Ó. Nesse daqui eu coloco quanto de recheio, meu Deus? Peraí, gente, que eu tô até esquecendo. Lembrei agora, gente, a quantidade, que eu fui olhar pra ver se eu tava certa mesmo. Porque tem hora que dá um branco na cabeça, sabe? E aí a gente fica doidinha do juízo. Ó, coloquei aqui o restante. Vou vir com a minha massa do meio, tá vendo? Ó, essa massinha aqui.
Então, a gente não tem lado pra colocar. A gente vem, puxa o saquinho, dá uma ajustada, uma leve prensada no bolo, zero a balança e vou colocar aqui a minha calda, ó. Meu filho, eu já sei que você tá com fome, você já falou umas 500 vezes. Espera a mãe terminar aqui que eu já vou colocar sua comida. É rapidinho. Aí aqui, gente, ó, vou fazer mais uma barreirazinha de contenção pra colocar o nosso recheio. Hoje tá um caos aqui, viu? Quando começa um, vem outro. E assim a gente vai. Pense numa situação, viu, gente? Que tem hora que a mãe aqui só falta enlouquecer. Ó, vou colocar minha geleia aqui rapidinho. Pra gente poder já espalhar nossa geleiazinha, ó. E agora a gente vem com o restante do nosso recheio em cima dessa nossa geleia, ó. Aí esse bolo, gente, como é pra 7 horas da noite, eu vou deixar ele no congelador até umas 5 horas da tarde. Que é pra ele pegar bem a prensagem. E quando for 5 horas eu tiro pra gente decorar, certo? Porque ele vai ficar lá pelo menos umas 3 horinhas no congelador pra dar uma puxada boa e a calda ficar bem tranquila aí pra gente poder depois decorar, certo? Para o bolo prensar bem e a gente conseguir decorar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui... Ai, meu Deus. Eu vou aqui terminar de prensar o meu bolo. Vou levar ele pro congelador. E aí depois eu vou dar almoço pra Nicolas e vou ver se eu consigo fazer o outro recheio. O que que acontece? Do recheio do bolo de amanhã, eu tava pensando em fazer o recheio de beijinho. Só que aí, como eu descongelei a geleia hoje, eu tô pensando em usar essa geleia pra rechear os cupcakes de amanhã. Não sei nem se vocês estão me escutando, porque esses meninos hoje tá um caos, meu Deus. Quando a gente tá apressado, ou quando a gente tem um monte de coisa pra fazer, aí começa, sabe, gente? Os meninos de um lado, os meninos de outro. Ó, deixa eu pegar aqui e colocar o restante da minha calda pra gente poder já levar. Mais tarde eu volto, tá, gente? Mais tarde eu volto, porque agora tá impossível. Impossível. Ai, meu Deus. Se eu falar pra vocês que agora são 3h22, minha voz deu até uma melhorada, graças a Deus. Lulu tá aqui, mas eu, minha mãe, eu estou aqui, já mamou meu peito, mamãe já tocou eu, e eu tô aqui mais ela, sentada. Aliás, deitada. Aí o que que acontece, gente? Vê só. Esse bolo de Red Velvet é pra mais tarde, né? 7 horas da noite. Então ele tá lá no freezer. Nicolas foi um pouquinho pra casa da avó dele, ele almoçou, dei almoço pra ele já adiantei essa parte. Tô com a pia ali cheia de coisa pra lavar, né? Porque a senhora Luana não deixa. Aí eu tô pensando, gente, porque amanhã é aniversário de Nicolas. Agora eu posso falar porque ele não tá em casa. Porque se eu falar isso antes, nossa senhora, é um rebuliço tão grande que com criança a gente não pode falar nada, que criança passa o dia todo martelando sua cabeça, né? Aí o que que acontece? Amanhã é o aniversário de Nicolas, vai ficar no próximo vlog, tá, queridos? Então aproveita e se inscreve se você não for inscrito. Já se inscreve aí pra você acompanhar o próximo vídeo, que vai ser um negócio que eu tô assim, ó. Porque assim, é o primeiro ano que Nicolas tá indo pra escolinha. E é a primeira vez que eu faço isso na escola. Aí eu tô meio que nervosa, não vou mentir pra vocês não. Tô ansiosa, tô nervosa, tô preocupada, mas vai dar tudo certo. Então hoje eu tô fazendo o bolo, que vai ficar para as professoras, que é aquele bolo de 1 quilo. Eu vou deixar lá para elas partirem e elas comerem. E a das crianças vai ser os cupcakes, então vou montar a marmitinha. Chegou também o painel, né? A coisa que eu mandei imprimir para colocar no painel. Chegou os adesivos, que é para colocar nas garrafinhas de suco e nas marmitas. E também chegou os 2 topinhos de bolo, que um topo de bolo vai ser para a escola. E o outro topo de bolo, como a avó dele vai vir pra cá também, aí eu vou fazer um bolinho, não vou fazer comemoração nada em casa, tá, gente? Nada, nada, nada. E ela disse, não, Pamela, então a gente vai pra pizzaria à noite e tal, aproveito que eu vou estar aí, eu levo ele pra pizzaria, a gente vai, e lá a gente parte o bolinho e tá tudo certo. Então eu vou fazer um mini bolo, inclusive já tá até pronto, tá, no congelador, que sobrou recheio, eu fiz, então tá lá guardadinho. E aí eu não preciso fazer, né? Então por isso que eu pedi pra moça fazer outro topo de bolo. O que que acontece?
As lembrancinhas, gente, que eu tinha comprado, que assim, eu tava planejando fazer 2 tipos de aniversário, né? Que eu falei pra vocês. O aniversário que seria aqui na minha casa e o outro que seria na escolinha. Porém, o daqui de casa eu não vou fazer. Aconteceram algumas coisas aí que me deixou extremamente sem vontade nenhuma de fazer o aniversário dele esse ano. Então, não vou fazer em casa, só vou fazer na escola mesmo, comemorar lá com os amiguinhos. E aí, as coisas que eu tava comprando pra a festinha em casa, acabou que vai ficar pro pessoal da escolinha, né? Então, as sacolinhas, essas coisinhas que eu tinha comprado, eu vou ter que levar para as crianças. E aí eu tava vendo, tem 22 crianças na sala de aula. E eu só tenho 20 refrigerantes e 20 salgadinhos, porque na sacolinha vai um monte de coisa. Amanhã eu mostro pra vocês, no caso, no próximo vlog. E aí eu tenho que comprar 2 refrigerantes, eu acho que falta, mas eu vou comprar mais 3. Eu vou levar o total 23 sacolinhas. Eu vou levar uma a mais, né? Porque vai que, né, acontece de, sei lá, tá uma pessoa a mais, ou a professora errou. Mas enfim, eu vou levar uma sacolinha a mais. Aí eu tenho que comprar 3 refrigerantes que falta e mais 3 salgadinhos pequenininhos que falta para poder completar as sacolinhas. Aí eu tenho que levar, entendeu? Então, eu tô pensando em ir hoje pro mercadinho, mas eu tô com uma coragem que só pela misericórdia, gente. Agora são 3h30 da tarde. Eu só vou decorar o bolo Red Velvet lá para as 5 horas. Não vou fazer o recheio dos bolos hoje. Eu queria ver se eu conseguia fazer o cupcake. Eu tô deixando tudo para fazer amanhã. Amanhã é dia 12 e eu tenho que fazer tudo amanhã. Incrível, né? A capacidade minha de deixar tudo para a última hora. Mas hoje à noite, quando o Luana dormir, aí que eu vou conseguir fazer o recheio do bolo do aniversário dele, o recheio dos cupcakes, e vou até ver se eu faço uma massinha de cupcake ou não. Porque quando chega o horário assim de 6 horas, 6h30 aqui em casa, gente, é um verdadeiro caos com Luana. Porque até o momento em que eu dou banho nela, troco, dou de mamar, pronto, ela fica gritando, né? Literalmente. Mas eu consigo fazer isso só depois que ela dormir. Aí minha voz também, daqui pra mais tarde, eu acho que vai sumir. E é isso. Aí amanhã eu quero gravar pra vocês como é que vai ser. Que amanhã vai ser dia de produção, literalmente. Amanhã eu tenho que fazer tudo. Meu Deus. Ai, Jesus. Mas vai dar certo, porque eu sou uma pessoa organizada. Eu já tenho tudo planejado na minha mente, que eu sou do signo de Virgem. Então, nós virginianos somos muito organizados. Tudo é planilha. Por isso que vocês sabem que eu tenho tudo, planilha pra tudo aqui, né? E aí, eu vou e... Oh, minha voz tem hora que falha, tá vendo? É assim, eu começo a conversar, minha voz tem hora que vai falhando. Mas enfim, resumindo a ópera, vai dar tudo certo. Me planejo direitinho, organizo as coisas, adianto o que der pra adiantar hoje, à noite. E amanhã de manhã, até 2 horas da tarde, eu tenho que finalizar tudo, né? Eu tenho que deixar a Luana arrumada, eu me arrumar, tenho que arrumar todas as coisinhas, deixar tudo pronto, organizadinha pra levar. O carro, graças a Deus, já consegui, deixei pronto, né? Já deixei acertado com o rapaz, ele vai me levar lá. E ficou tudo certo, né? Porque, pra vocês terem noção, eu coloquei no aplicativo pra ver se tinha, né, algum carro disponível. Gente, a gente coloca no aplicativo, não aparece um carro, uma alma lá dentro do aplicativo. Estou entendendo? Não aparece. E nem o endereço da creche apareceu no mapa do aplicativo. Como é que eu ia colocar? Nem o endereço da creche. Olha, é verdadeiro caos aqui. Um verdadeiro caos para esse negócio de carro. Não é à toa que muitos turistas, quando vêm para cá, a primeira coisa que eles reclamam é exatamente isso. É a questão da falta de transporte. A galera que vem, tipo, de capital para cá, vai estranhar muito. Vocês que vêm de cidade grande para cá, vai estranhar muito, porque aqui não tem basicamente nada. É um local tranquilo, é um local maravilhoso, é lindo, lindas praias. Você chegar e relaxar, literalmente, e curtir o que você quiser curtir. Mas é um local que ainda falta muita estrutura para receber todo mundo que vem de fora. É um local que se tem poucas divulgações. Aqui o pessoal, gente, o pessoal aqui parece que não sabe nem usar o Google direito. O pessoal aqui da praia são tão leves, são tão tranquilos. Eu falo pessoal, principalmente os moradores. É muito difícil você ver divulgação, as pessoas procurarem alguma coisa. A galera tá muito tranquila, tipo, conseguiu dinheirinho ali no final de semana, vamos curtir, vamos aproveitar. É basicamente isso que o pessoal aqui pensa, entendeu? Tomar uma cervejinha no final de semana. Ninguém pensa, tipo, em crescimento. A maioria aqui é muito difícil, gente. Nossa, é uma cidade, assim, que é bem tranquila em relação a isso. A galera não tá nem muito afim de conquistar as coisas, sabe? De
alavancar o seu negócio. Às vezes tem gente aqui que eu vejo que tem, tipo, alguns lugares que eu olho assim, eu disse, caraca, se a pessoa tivesse divulgação desse produto dela, poxa, ia ser tanta gente comprando, ia ser tanta gente, sabe? Mas você coloca no Google, você não acha. As pessoas não divulgam, não procuram divulgação. Muita gente que me acham vem através do Google, vem através do meu Instagram, vem através também da parceria que eu faço com o Guilherme, né, pelo Instagram também. Então, assim, aqui é muito difícil de encontrar as coisas, muito mesmo. E, infelizmente, gente, a minha vontade era trabalhar com produtos da pronta entrega. A minha vontade era realmente trabalhar com produtos. Só que, assim, o problema é que aqui eu não acho ninguém para trabalhar, assim, tipo, fixo comigo na cozinha, por exemplo, eu não acho. Alguém que tenha compromisso, não tem, tá? Outra coisa que também eu não acho pessoas para, tipo, fazer entrega. Aqui também você não acha motoboy. A galera não quer fazer entrega, os mototáxis daqui quer fazer entrega de qualquer jeito, e eu não vou estar deixando na mão de uma pessoa que quer fazer entrega de qualquer jeito do meu produto, isso não, pra mim não tem sentido. Por enquanto, graças a Deus, quem entrega é o rapaz, né, que ele trabalhou aqui no posto de gasolina, inclusive ele foi até demitido, parece que ele saiu, e aí ele faz minhas entregas, sabe? Mas assim, às vezes não compensa pra ele, por exemplo, que ele mora em outra praia. Então, pra ele vir da outra praia pra cá, pra pegar o pedido pra levar pra um cliente, às vezes não compensa o valor. Então, às vezes eu fico também um pouco na mão, né? Mas graças a Deus, de vez em quando ele tá por aqui nessa praia, eu mando mensagem, ó, tem um pedido hoje pra tarde, você tá por aqui? Aí ele vai e faz. Mas eu não tenho motoboy fixo, não trabalho também por iFood, que eu sei que muita gente me pergunta. E não, gente, aqui é literalmente através da divulgação do WhatsApp, do Google e do Instagram. São as 3 plataformas, literalmente, que eu utilizo para poder divulgar o meu produto. E assim, eu queria muito poder expandir isso. Só que assim, gente, uma pessoa sozinha não dá conta de tudo isso. E você achar pessoas com compromisso aqui para trabalhar, para de fato estar ali ajudando, não tem, cara. Então, assim, é muito complicado, porque a minha visão do meu negócio, nossa, se eu chegar aqui para contar para vocês, dá uma live. Falar em live, gente, eu quero abrir uma live aqui para vocês. Agora, quando? Não me perguntem, tá? Por quê? Com esses meninos aqui não tem como. Porque assim, Luana vai dormir cedo, só que depois fica Nicolas. E às vezes eu tô tão cansada, eu tô trabalhando, eu tô fazendo edição de vídeo, e é 24 horas, gente, eu trabalhando, eu não paro. Eu não saio de casa pra nada, eu só vivo em casa. Eu só saio de casa quando o povo vem. Mas, fora isso, eu não saio de casa pra nada, gente. Então, assim, é complicado. Mas, assim, eu vejo essa questão do meu negócio, a visão, eu trabalhando com produtos à pronta entrega, porque aqui é algo que não tem, gente. Aqui não tem. E eu olho, eu fico indignada. Eu fico, nossa senhora, eu fico indignada porque eu digo, meu Deus, é um local onde tem grande chance de crescimento, entendeu? Mas o pessoal, tipo, a galera não procura divulgar, a galera não procura trabalhar certinho, a galera não procura trabalhar com aquilo que o público tá procurando, gente. Nossa, é muito complicado. Olha, pra você achar um mototáxi aqui é complicado. Pra você achar uma moto, um Uber, não tem. Às vezes vem, gente, o tanto de turista que chega aqui nessa cidade não tá escrito. Final de ano, gente, eu não consigo abrir vagas. Final de ano, Réveillon, Natal, o tanto de gente que me manda mensagem. Pamela, eu queria bolo, queria torta, queria um empadão, queria não sei o quê. Eu não consigo atender, não dá pra eu atender. Ah, Pamela, então por que tu não contrata alguém, tipo, só pra trabalhar contigo 2 dias, pra ajudar, tipo, no Natal e Ano Novo? Gente, não tem condições, porque a galera não vem. Da outra vez eu precisei, que foi até num casamento que eu fiz, né, das bodas de um casamento que eu fiz de Elisa. Gente, eu chamei uma menina, ela não veio. Eu fiz uma quantidade gigantesca de massa de brigadeiro pra poder ela chegar e pesar e tudo pra gente adiantar. Eu me lasquei todinha sozinha, porque ela não veio. Então, assim, a galera não tem compromisso. E aí, eu contar com as outras pessoas, eu não conto. Eu conto comigo, com o que eu consigo dar conta. Então, por exemplo, ano passado, eu acho que... Eu não sei se foi Réveillon ou Natal, se eu tô me enganada. Mas eu peguei muito pedido, gente. Eu sozinha, eu peguei não sei quantas tortas, não sei quantas kit fest, eu peguei muita coisa. Então eu só pego aquilo que eu dou conta. Mas fora isso eu não pego, infelizmente. Mas a minha visão de negócio, cara, nossa, se eu tivesse alguém pra eu colocar em prática, investir nisso daí, eu ia longe. Juro pra vocês que eu ia longe. Mas aí é que tá, né? Você, mãe, de 2 crianças. Até quando o Nicolas também era só Nicolas, era um pouco mais dificultoso também. Porque assim, gente, é muita coisa pra dar conta. É casa, é vídeo aqui no canal, é Nicolas,
Aí agora tem Luana, tem todo esse processo também, né, de o corpo tá voltando aos poucos, a gente tem muita coisa para dar de conta, muita coisa para resolver também. Então, assim, não é fácil, mas eu tô tentando fazer o meu melhor, entende? Mas para eu fazer alguma coisa assim maior do que eu tava pensando e faço hoje, nossa, eu teria que ter alguém realmente assim, sabe? Para dizer, caraca, vamos investir nela e vamos investir nesse negócio dela. Caramba! E eu tivesse alguém para poder tipo entregar as minhas coisas, tivesse alguém fixo para fazer entrega, eu ia, ó, meter produto à pronta entrega. É porque assim, gente, se eu tivesse, vou falar pra vocês, se eu tivesse uma pessoa para cuidar de Lulu o dia todo em casa, que eu não precisasse me preocupar, e eu dissesse, não preciso me preocupar com a minha filha, nem com o almoço, nem com a casa em geral, se eu tivesse como pagar alguém para cuidar da minha filha e outra pessoa para cuidar da minha casa, tipo almoço, essas coisas, eu não tivesse que me preocupar, gente, eu meti o pau na cozinha. Eu sozinha meti o pau na cozinha. E tivesse alguém para entregar, nossa, eu ia embora. Mas o problema é que aqui a gente não acha as pessoas assim para trabalhar, não tem compromisso, enfim, muito complicado. Então, é osso. Mas é isso, falei demais. Eu vou ver se eu vou lá no mercadinho, gente, comprar essas coisas. E aí depois eu volto pra poder a gente decorar o bolo de 5 horas. Que lá no mercadinho eu só vou pra comprar isso mesmo. Ai, tem que ir andando daqui pra lá. Meu Deus. Eu já estou morta de cansada. Eu tô literalmente assim, ó, derretendo. Minha gente, vê só. Fui lá no mercadinho agora. O que acontece? Se eu soubesse, eu não tinha nem ido. Porque eu fui pedir, pegar algumas coisas, né? Que faltava pra lembrancinha, ó. Eu queria os Guaraná. Só que não tinha em temperatura ambiente. Aí eu tive que comprar a coquinha. Então, 3 criancinhas vão ser premiadas com coca. E fandangos, né? Que foi o único salgadinho pequeno que eu achei lá. Pra caber nas sacolinhas. Aí Lulu tá aqui comigo. E se eu soubesse, eu nem tinha vindo. Por quê? Porque no final das contas, essas 2 sacolinhas aqui deu R$ 27. E a entrega deles, pra eles fazerem o valor mínimo de compra lá, é R$ 30. Ou seja, eu pegava mais alguma coisa, já dava os 30 e eu recebia em casa, nem precisava sair. Mas tá bom, pelo menos Lulu viu a rua, desestressou um pouquinho. Eu também saí de casa, né? Eu não saio pra nada. Aí é isso, eu vou voltar agora, são 4h20. Eu vou voltar pra poder fazer a decoração do nosso bolo. Bater primeiro o chantilly, né? Pra depois decorar o bolo. E essas coisas aqui eu vou tentar esconder. Porque o Nicolas tá lá na casa da avó. Aí eu vou tentar esconder essas coisas pra ele não ver. Porque se ele ver, gente... Oh, meu Deus, vai ser um verdadeiro caos. Ele vai nem dormir hoje, vai ficar perguntando 300 mil vezes do aniversário dele, enfim. Aí eu vou tentar não mostrar a ele, não. Mas é isso. Ai, gente, cansei, viu? Ó, esse bolinho aqui pesa. É isso. Vou pra casa agora pra poder fazer essas coisas. Nossa, eu tô morta. Ainda mais com gripe, pronto. Aí é onde a pessoa fica mais cansada ainda. Já cheguei em casa, acelerei um pouquinho aqui o vídeo pro vlog não ficar tão longo, porque agora eu com esse tripé, eu acabei, né, me emocionando demais e gravo mais de hora, gente. Quando eu vou fazer a edição, o vídeo tá enorme, gigantesco, literalmente, né, e tem hora que eu vou ter que fazer parte 2, mas esse vídeo vai ser um só. Então vamos lá, ó, nosso bolo Red Velvet, ele tava no congelador, como eu falei pra vocês, deixei ele lá desde aquela hora que eu prensei, era 1h40 mais ou menos, né. Então, deixei lá no congelador pra firmar bem, puxar bem a calda. E aí a gente conseguir decorar mais tarde. Esse bolo o cliente só ia vir buscar 7 horas. Mas assim, eu sendo mãe de Luana, né? Nicolas ainda é tranquilo, gente. Agora Luana é um caso sério. Porque quando chegou o horário dela tomar banho e dela ir dormir, nossa, é um chororô que vocês não têm noção. É um chororô assim gigantesco. Aí pra você decorar bolo, se concentrar e tentar fazer as coisas, sabe, com mais tranquilidade, é impossível, sabe? Então, tem dias assim, gente, que eu vou falar pra vocês. Eu chego no final do dia, minha cabeça tem hora que tá tão dolorida, que eu simplesmente, a única coisa que eu quero é me deitar e ficar ali, sabe? Já teve dias aqui das crianças dormir assim, 7 horas da noite, e eu ir tomar um banho e eu ficar no sofá assim, parada, mais de 1 hora ali, parada, sem mexer em nada, sem mexer em celular, sem assistir nada, só parada, literalmente, só relaxando, sabe? Então, assim, tem dias que, nossa senhora, eu vou falar pra vocês, é muito complicado. E a exaustão do corpo tem hora que pede, sabe, pra você, o corpo tem hora que diz assim, minha filha, para, pelo amor de Deus, se você não parar, a gente para. Então, tem momentos que meu corpo acaba fazendo isso, gente, devido às coisas que eu faço aqui, né?
Mas vamos lá, ó. Passei o meu chantininho aqui na cor branca no meu bolo. Fiz aí o trabalho do River Cake. E agora eu vou adicionar aqui o glitter champanhe. Eu tô até me lembrando agora que eu tenho pra mim que eu nem cobrei o adicional desse glitter. Vocês viram como é que minha cabeça tava tão boa nesse dia. Que eu acho que eu nem cobrei o adicional do glitter pro cliente. Eu acho que eu não cobrei, gente. Não tô lembrada. Mas eu cobro, tá? Quando eu tô com juízo bom, eu cobro o adicional, né? Dependendo do tamanho do bolo e a quantidade também. Aí depende muito, né? O adicional. E aí eu tive que tirar o palitinho, né, da minha bombinha, que é pra poder adicionar, gente. Infelizmente, como já tava à noite, não deu pra vocês ver real a cor do bolo. Que ele tava bem douradinho, bem bonito mesmo, mas não deu pra vocês verem, ó. Usei uma quantidade boa, viu, gente, de glitter. E esse glitter aqui não é nada barato, viu? Nada barato. Um pozinho desse daqui, um potinho, é o quê? Custa uns 15 reais, se não me engano. E aí, quando você vai utilizar nesse bolo, foi basicamente metade do potinho. Ou seja, se você não souber cobrar o adicional, você fica no prejuízo. Então, assim, glitter, pó pra decoração, essas coisas assim, tem que ser cobrada, né? Porque sai do nosso bolso e a gente tem que cobrar de todo jeito. Depois que eu tirei o glitter aí, eu fiz a limpeza, né, do meu cakeboard pra gente entregar um trabalho bem bonito, organizado. Além de gostoso, claro que os bolos são maravilhosos, né? Porque eu faço mais os elogios que eu recebo, né? Não tem como dizer que não. Aí, gente, terminei aqui o meu bolo, agora eu vou pegar meu topo. Aqui o topo, eu cobro sempre a parte, tá? Que ele é feito por outro profissional. Aqui ela mandou duas pecinhas pra mim, né? 2 unidades, porque ela disse, pô, você vê qual que vai ficar melhor aí na largura do bolo e tudo. Então, eu escolhi qual ficou melhor aí pra poder ficar proporcional ao tamanho do bolo, né? Trouxe o bolo aqui pra fora pra vocês verem como é que ficou. Como a iluminação tava bem ruim, não deu pra vocês ver 100% como é que ficou a cor real do bolo, mas ele tava bem douradinho, gente. Se fosse durante o dia que tivesse sol assim, vocês iam ver a cor que ficou o bolo. Lindo e maravilhoso. E aí ficou assim o resultado do nosso bolo, todo trabalhado no glitter. Aí agora eu vou fazer o quê? Vamos guardar esse bolo, né? Nicolas tá ali assistindo. A Luana tava com o pai dela, eu vou aproveitar pra fazer o quê? Organizar essas coisas, porque, gente, fica coisa. Eu ainda tinha cupcake pra fazer nesse dia, viu? Vou posicionar vocês aqui e vou conversando com vocês enquanto eu vou dando uma organizada aí na bancada. Aí agora, como estamos com tripé, vocês vão ver os ângulos do vídeo mudar. Porque antes vocês viam uma coisa só, basicamente. Eu tentava mudar, assim, os ângulos, mas era difícil, gente. Porque como eu utilizava o balde de margarina, não dava na altura que eu queria colocar para gravar em alguns lugares para vocês. Então, nem sempre eu conseguia mudar o ângulo. Mas agora com tripé, nós estamos aí de todos os lados nesse vlog, certo? Então, aqui, depois que eu termino de fazer o bolo, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que acontece, né, no bastidor, digamos assim, que às vezes, por exemplo, eu finalizo o vlog, aí essa parte que eu não filmo pra vocês, é esse daí que eu faço, né? Quando eu finalizo o vlog aqui, meu dia não acaba, gente, eu continuo. E aí tem um monte de coisa pra fazer, depois tem que fazer o quê? Limpar a bancada, guardar os utensílios que eu utilizei, né? Enquanto isso, o Nicolas tá assistindo, já tava com metade de um pão na boca já comendo, é assim, gente, nossa senhora. E quando a Luana já chegou chorando, vocês já vão ver ela aos berros já, entendeu? É assim, é correria, não é brincadeira, é correria. Então, vou colocar aqui meu bolo na caixa e agora eu vou colocar na geladeira. A outra coisa que eu queria falar pra vocês sobre a geladeira. Gente, até agora minha geladeira não chegou. Ela era pra ter chegado dia 6 de agosto. A geladeira nem enviada foi, vocês acreditam? Agora foi do grupo, eu comprei na Casas Bahia, pro Mercado Livre. E até agora não me enviaram. Aí eu recebi a notícia, esse dia eu tava na internet, né? E vi que a Casas Bahia fechou, né? Demitiu um monte de galera. E eu pensei, rapaz, será que por causa disso não vão enviar minha geladeira? Aí eu já tentei entrar em contato com eles pra ver se eu consigo, gente. Porque essa geladeira, ela tá até quebrando galho. Mas assim, ela é pequena, não cabe tudo. Então a gente fica meio que impossibilitado de colocar mais coisas nela, né? E aí pronto, eu preciso da minha geladeira. Não chegou ainda, meu Deus. Mas ela vai chegar, em nome do Seu Jesus. Nessa hora, gente, guardei o bolo e a senhora Luana já tava o quê? Desesperada, gritando, entendeu? E aí eu tive que vir correr de novo pra dar de mamar. Olha, eu vou falar pra vocês. Às vezes esse choro dela, gente, como é que eu falo pra vocês? Minha cabeça final do dia fica doendo porque a gente não aguenta, tá? Não é fácil. Quem já criou menino já sabe. Tem hora que o choro de uma criança faz a gente endoidecer do lado de cá, literalmente. Então, eu percebo que às vezes eu fico muito estressada durante o dia, às vezes eu fico assim, nossa senhora, só pela misericórdia, né? Por conta disso tudo. E não é fácil, né, gente? Dar conta do que eu dou conta aqui não é pra qualquer um, na moral. Não é eu me achando, não. Mas, sinceramente, eu vou dizer a vocês, tem gente que se estivesse na minha pele, eu acho que eu não aguentava nem 2 dias, pra vocês terem noção.
Então, assim, é puxada, a rotina é puxada, mas a gente vai dando conta, né? Então, nessa hora eu fui dar o pepitaí pra ela pra poder depois ir terminar Agora as coisas. são 5 e pouco, deixa eu ver a hora. 5h33. O bolo já tá pronto, o pessoal só vai vir buscar lá para 7 horas, mas daqui a pouco eu aviso já que tá pronto, porque às vezes o pessoal vem buscar antes, né? Quando eu aviso assim. Aí, vocês viram que eu ainda tenho um monte de louça pra lavar, né? Ainda tem as louças pra lavar. E eu quero ver se eu consigo ainda bater pelo menos a massa dos cupcakes, porque aí, pelo menos eu fazendo a massa dos cupcakes hoje, amanhã eu só recheio e finalizo. Vocês estão entendendo? Tô com uma ideia aqui na minha cabeça de fazer esses cupcakes que eu acho que vai dar bom. Aí eu vou finalizar eles amanhã. Então hoje eu vou ver se eu faço a massa ainda deles, fazendo sabor chocolate e o recheio de brigadeiro, né? Porque toda criança gosta de brigadeiro e Nicolas ama chocolate, né? Ele gosta muito do bolo de chocolate. E aí eu vou fazer nesse sabor. Então hoje eu ainda tenho que fazer o recheio do bolo pra deixar lá na mesa, que vai ser o das professoras, pra gente cantar parabéns, né? E também vou vou anotar aqui, mamãe. E também vou fazer os recheios dos cupcakes. Então eu tenho que fazer isso hoje. 2 recheios, um pro bolo e um pros cupcakes, e a massinha de cupcake. Porque se eu fizer uma massa, eu acho que eu vou fazer uma massa e meia. Peraí, mãe, uma massa e meia, que dá mais ou menos... Que eu preciso de 23, né? Eu vou levar 23 marmitinhas. Mas eu acredito que vai sobrar uma. Mas mesmo assim eu vou levar uma a mais, como eu falei pra vocês. Pra poder... Eita, que minha voz tá falhando. Meu Deus, cara. Gente, eu tô parecendo... Vocês lembram? Ai, eu vou rir muito agora. Vocês lembram daquele... Peraí, mãe. Vocês lembram... Ai, minha gente, não tem condições. Nick, para, mãe. Nick. Vocês lembram daquele meme do Temer? Gente, eu tô igual. Tem hora que eu tô falando aqui e de repente minha voz faz... Entendeu? Meu Deus, cara. Que situação. O Luri já terminou seu mamar, está aqui. Aí é isso, hoje eu ainda vou trabalhar. Não vou nem encerrar o vlog, porque ainda vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Luri já encheu o buchinho, não foi, mãe? Foi. Nick tá aqui, ó. Não, vou botar no chão. Nick tá amando esse tripé, gente. Nicolas, ele quer... Quando eu deixar o tripé assim em algum canto e estiver balançando... Para, Nick! Quando eu deixar o tripé assim em algum canto e estiver ele balançando, você estiver no barquinho junto comigo, pode ter certeza que é assim o Nicolas que tá mexendo nele, né? Mas é isso. Depois eu volto, porque eu ainda vou ver se eu bato a massinha. Eu vou deixar bonitinha ali e vou ver se eu bato a massa. Deus, como eu amo esse neném. Mãe, assim devagar, né? Senão machuca a cabeça dela, gente. A pobre. Acho que o irmão mais novo é um sobrevivente, né, em casa. Vamos lá agora para fazer os cupcakes. Luana, foi essa hora, gente. Eu tinha dito que ela tinha ido mais cedo, né? Mas essa hora o pai dela pegou ela. E aí, no tempo que ela ficou lá, eu aproveitei para adiantar essa parte aqui, certo? Porque de tarde, na hora que eu tava decorando o bolo, ela tava dormindo, né? Não é à toa que quando ela se acordou, ela tava com aquele canguru. Porque quando eu cheguei no mercadinho, ela, né, dormiu, capotou, ficou lá e eu corri para decorar o bolo. Aí agora foi que ele veio pegar ela. Então, lembrei agora, certo? Aí, o que que acontece? Eu corri para poder fazer a massinha dos cupcakes, que eu ainda tinha isso para fazer. Então, aqui, eu vou bater minha massinha. Como eu falei para vocês, ao total, eu tinha que fazer 23 cupcakes, né? Uma massinha dessa vai me render em torno de, acho que, 17 cupcakes. Então, eu teria que fazer uma massa mais metade de uma, né? Pra dar e sobrar, literalmente. Então, eu tava separando aqui no liquidificador ovo, açúcar, o leite, o óleo pra gente bater tudo. E aí, como a massinha vai ser de chocolate, e o recheio também, porque eu escolhi o recheio de chocolate, gente, porque é criança, né? Criança gosta de chocolate. E aí eu disse, vou fazer de chocolate mesmo. E eu tava pensando se eu ia ou não colocar geleia nos cupcakes. Mas acompanha aí no próximo vlog, porque quando for no outro dia, porque nesse dia que eu tava gravando era na terça-feira, né? Terça-feira já tava, umas 6 horas da noite quase. E aí eu vou gravar pra vocês a quarta-feira, que foi o dia do aniversário dele. E aí eu mostro pra vocês tudo, como é que foi o preparo lá na escolinha, enfim. Então, a primeira massa eu já bati e agora eu vou levar pro forno. Gente, essa forma aqui, eu ia colocar os cupcakes na outra forminha.
a vermelha que tava lá. Só que eu tive que colocar nessas brancas aqui, que foi aquela que eu comprei na Shopee, porque aquelas outras vermelhas não cabia na forminha. Inclusive eu gravei um take, eu acho que eu excluí o take, porque eu tinha gravado, né, mostrando pra vocês a diferença do tamanho. Então essa forminha aí que eu já tinha em casa, ela é maiorzinha, então as formas cabem tranquilamente. Só que essas brancas aqui, elas não são formas pra cupcake, gente. Elas são aquelas formas número 0. Apesar que eu gostei porque a massa não desgrudou, mas a quantidade de massa crua foi menor. E assim, os cupcakes foi muito pequenininho. E eu queria fazer os cupcakes normal, do tamanho legal, né? E aí não teve como, porque as outras forminhas brancas eu coloquei a massa e como a cavidade da outra forma de alumínio era muito pequena, então quando eu colocava a massa pesava e aí ficava tudo misturado, sabe? A forminha dos cupcakes acabava misturando com a massa e ia ficar horrível, não ia ficar redondinho do jeito que eu queria. Então acabou que eu tive que fazer a troca, fazer nesses daí. Aí nessas forminhas aí número 0, eu tive que colocar, se não me engano, que foi 40 gramas de massa. E nas outras formas, que é a forma para cupcake mesmo, eu coloco em torno de 45 gramas. Então ela cresce bem, não transborda e fica um cupcake bem legal. Só que essa forminha aqui é para cupcake mini, gente. Eu achei muito pequeno, mas era o que tinha para fazer, né? Não tinha outra opção. Então por isso que eu acabei fazendo. E aí como aquela minha forma de 12 unidades estava lá assando, eu aproveitava para poder ir adiantando essa outra parte. Então essa parte aqui eu adianto e deixo reservado, certo? E aí o que acontece? Vou aproveitar que eu já reservei a massa, sobrou um pouco aqui, porque como a forminha é menor, então acabou sobrando mais massa. E aí, consequentemente, né, a quantidade de cupcakes aumentou, né? A quantidade de bolinhos aumentou. Então, em vez de, por exemplo, render 17, rendeu acho que 17, 18, 19, acho que rendeu uns 3 a mais, se não me engano, tinha rendido uns 20 bolinhos. Mais ou menos isso daí, certo? Porque a forminha era menor, então, quantidade menor de massa e, obviamente, a quantidade de cupcake vai aumentar. Vocês me perdoem estar gravando assim e às vezes eu fico bocejando porque, gente, eu tô numa preguiça que só pela misericórdia. Aliás, não é preguiça, é meu corpo que realmente assim tá parando. Pra vocês terem noção, hoje é dia 18 de agosto que eu tô editando esse vídeo aqui pra vocês. Em cima aí tava a água de Luana já esquentando, porque ela já tava aos berros, então já tava esquentando. Saiu a primeira fornada de cupcake, gente, ó. Eu vou tirar ela aqui e vou colocar outra forminha com 6 unidades. E assim eu fui fazendo, conforme ia dando, eu ia fazendo dessa forma aí, né? Ia tirando uma forma, colocando a outra. E assim que saiu os bolinhos, ó, eu já retirava, tá vendo? Já retirava da forma e ia colocando nessa outra aqui pra poder ela ir esfriando mais rápido. E senhor Nicolas, gente, me aperreando. E é porque eu não falei que esses cupcakes eram do aniversário dele. Porque se eu tivesse falado, ele tinha me doidado o juízo o resto do dia. Mas eu não falei nada. Ele já estava atrás dos meus bolinhos. Ele queria porque queria comer o bolo. O bolo quente, tinha acabado de sair do forno. Ele me aperreou tanto que eu tive que botar um bolo na geladeira, no congelador, para poder esfriar. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu nunca vi um negócio desse, não. Aí era Luana chorando de um lado, Nicolas aperreado, querendo bolo de outro, e eu fazendo os cupcakes. Eu já estava extremamente cansada. Ainda tinha que dar banho nela, enfim. Olha, é uma correria, viu, gente? É uma correria mesmo. Quando vocês veem eu desabafando aqui nos vlogs, pode ter certeza que eu já cheguei no meu limite, sabe? Então, não é fácil. Dá conta, a gente dá. Mas o corpo também chega uma hora que para. Pra vocês terem noção, hoje é dia 18 e eu faz o quê? 6 dias que eu não tenho trabalhado. Eu não tenho pegado em bolo, não tenho pegado em nada. Eu só tenho literalmente feito edição de vídeo a pulso, porque nem isso eu tô conseguindo fazer direito. Organizando a casa e tudo, mas assim, eu sinto que meu corpo tá muito cansado, gente, muito cansado. Se eu pudesse, nossa, cara, eu fazia uma massagem a cada 15 dias. Todo mês eu fazia 2 massagens por mês pra aliviar essa tensão que fica nos meus ombros, nos meus músculos, sabe? Pra realmente relaxar, né? Então é isso. O sabonetinho dela já tava aqui também na bancada que eu já ia dar banho, então eu abri as forminhas e agora vamos dar banho na pequena. Bom, então essa hora foi o momento que eu tive que tirar o áudio, porque assim, chegou essa parte, gente, de 6 e meia da noite, que eu vou dar banho nela. Nesse momento aí que eu tô colocando a água na banheira pra ajeitar, ela tá aos berros dentro de casa. Então assim, não tem condições de gravar com o áudio original nessa hora pra vocês, porque realmente ela fica extremamente abusada. E Luana é diferente de Nicolas. Nicolas, quando ficava abusado, ele não era assim, vocês estão entendendo? Colocava chupeta, ele ficava de boa
e tudo. Mas ela não, gente. Ela fica aos berros, né? E a gente tem que correr, porque não tem cristão que aguente. Então, chega essa hora, quando eu termino de gravar os vídeos aqui pra vocês, é exatamente isso que acontece. Todo santo dia, essa rotina, né? De terminar de gravar os vídeos, aí eu começo a dar banho nela primeiro. Primeiro dou banho nela, né? Porque ela é a primeira a dormir. E depois vem Nicolas. E aí a gente começa, né? Começa. Então, essa hora do banho dela é a hora sagradazinha dela. É a hora que ela diz assim, epa, a felicidade chegou. Porque vocês vão ver a felicidade dela todinha aí dentro dessa banheira, entendeu? Ela não pode ver água. Meus filhos parecem nascer dentro do mar, literalmente. Olha pra isso. Ela fica rindo, gente. Ela se acaba de rir. E aí, um momentinho dela, aí eu fico um pouquinho com ela na banheira, assim, jogando água e tudo. E aí, depois que eu termino, eu vou trocar ela pra poder ajeitar. Só que ainda, gente, vê só. Eu tinha os cupcakes pra fazer, né? Que eu falei pra vocês que eu tava... Perdão, minha gente, que eu tô gravando... Pra vocês terem noção, eu tô editando esse vídeo hoje, dia 18. Pra vocês terem noção, agora já são quase 8 horas da noite. Eu já vou ajeitar em coisas pra ele dormir. E assim, eu só consegui fazer a edição desse vídeo agora. Consegui não, eu tô 90% quase desse vídeo aqui ainda pra fazer. 90 não, 50% na verdade. E assim, desde 11 horas da manhã que eu tô tentando, juro pra vocês, que eu tô tentando finalizar a edição desse vídeo e hoje, infelizmente, não consegui. Então, tem dias que são extremamente difíceis. E eu fico muito, assim, agoniada em relação a isso, porque uma coisa que eu fazia antes, sei lá, em 1 hora, às vezes no dia, gente, quando eu tirava pra edição de vídeo, eu fazia 4, 5 edição de vídeos num dia só, completo, assim, sabe? E hoje eu não consigo fazer nenhum vídeo direito. Tem dias que se eu fizer 2 edições no vídeo, assim, um milagre, né? Por conta de Luana. Porque, assim, toda hora ela tá chorando, reclamando. Aí eu coloco ela num canto, no outro. Aí, às vezes, o celular, o notebook vem e trava. É uma coisa. Quando não é uma coisa, é outra. Aí a voz da pessoa que tá meio embargada com essa gripe, que a gente parece que não sara mais nunca. E as coisas vão acontecendo. Então, assim, é complicado, né? E aí eu terminei de dar banho na Diva, agora vamos trocar ela, pra poder colocar logo a fraldinha, colocar as coisas, pra poder primeiro colocar ela pra dormir, e aí depois é que eu vou dar banho em Nicolas, né? Porque primeiro eu coloco ela, gente, porque senão o resto eu não consigo fazer, entendeu? Porque Luana é assim, muito, muito chorona, então eu só consigo realmente fazer as outras coisas quando ela dorme. E tem dias que quando a gente parece que tá agoniada pra terminar as coisas, aí que parece que as crianças adivinham, né, minha gente? Porque nesse dia, eu tava toda hora, vocês vão ver aí que vai ter hora que eu volto pra cama pra colocar ela pra dormir, depois volto pros cupcakes. Porque ela tava simplesmente acordando, né? E aí eu já tava finalizando ela também, já tava passando repelente, porque aqui é muriçoca, aqui só a gota, entendeu? Aí, sem o coisa, gente, a gente não consegue dormir, né? É muito complicado. Então, eu tava aí terminando de ajeitar ela. E o que que acontece? Nesse meio tempo que eu tava ajeitando ela, tava dando já o tempo dos cupcakes finalizar a fornada que eu tinha deixado lá. Então, nesse tempo aí, Nicolas aproveitou, porque ele tava aproveitando meu tripé, ele tá amando gravar as coisas aqui. Então, ele queria mostrar pra vocês que ele tava guardando, né, as coisinhas dele. E ele é assim, gente, ele guarda brinquedo, às vezes brigando, mas guarda. Guarda brinquedo, coloca a caminha dele no lugar. A gente tem que ensinar, né, gente? Que aí no futuro vai ser um homem maravilhoso, show de bola, companheiro e um cabo funcional aí. Então, a gente tem que treinar desde pequeno, né? Aí, nesse momento, eu peguei, gente, tirei aquela fornada que eu tinha colocado anteriormente, que foi das 6 unidades de cupcake. Né? Ainda tava bem quente, eu tava correndo aqui pra poder colocar esses cupcakes pra ir esfriando, porque aí eu já aproveitava, porque eu já tinha adiantado outra parte da massa, né, uma partezinha, tinha batido os ovos, o açúcar, o leite, o óleo, e aí eu ia finalizar, porque eu disse, não, eu tenho que finalizar logo, só que Luana tava bem chorona, e eu disse, não, primeiro eu vou logo colocar ela pra dormir, e aí depois eu volto pros cupcakes. E aí, gente, é tão desgastante às vezes essa questão de você ir e voltar, você tentar fazer as coisas e não conseguir fazer. Vocês estão entendendo? O que desgasta muitas vezes é isso, porque às vezes você tenta fazer as coisas num horário e você não consegue. Por isso que eu digo a vocês, tem dias que eu fico assim um pouco frustrada, porque às vezes eu tento planejar alguma coisa, mas com um ano não tem condições de eu planejar nada, gente. Assim, tenta acordar mais cedo e tudo e não dá, realmente não dá.
E aí eu vou fazendo só o que dá no dia mesmo. Então aqui tinha os cupcakes que já estavam frios, eu já aproveitei para poder embalar, deixar fechadinho. O da outra bandeja eu tava aguardando esfriar. Esse bolo aqui eu só prenso amanhã, não vou prensar hoje também. Vou deixar para prensar amanhã, então já embalei também. Aqui eu prensei um bolo que é o de ninho com Nutella, que amanhã quando eu voltar eu tenho que decorar ele. Aproveitei para guardar feijão, arroz, para poder depois lavar a louça. Nicolas já tava ali, eu já ia preparar também para poder dar um banho nele, organizar para ele poder dormir. E aqui ficou essa tuia de louça, gente, ainda, né? Ficou um bocado de louça ainda para lavar. Ainda tinha recheio para mim fazer, recheio de leite ninho, então assim, ainda nem tinha finalizado as coisas. E se não me engano, ainda tinha mais uma fornada de cupcakes ainda no forno, se não me engano. Então assim, eu não tava nem vendo que horas eu ia terminar literalmente essas coisas. 9 horas da noite. Eu acabei de ligar o fogo para poder fazer o recheio de leite ninho, que esse recheio aqui vai ser para prensar o bolo de amanhã do aniversário. Tirei todas as coisas do freezer, tirei beijinho, brigadeiro, tortelete, trufa, coxinha, bolinha de queijo, tirei os salgadinhos de queijo também, que vai nas marmitinhas. E eu acho que só, né? Os cupcakes estão ali em cima ainda, ó. Tô esperando esses daqui de cá esfriar, né? Pra mim poder embalar. E agora eu vou mexer o recheio. E olha o tamanho da louça ainda. Pois é. Eu ainda não peguei nessa louça. Eu fui dar um banho em Nicolas e fui... Ele capotou já. E amanhã eu tenho que acordar cedinho. Eu espero que Luana me deixe dormir bem essa noite. Porque às vezes ela se acorda, gente. E ela quer ficar acordada, tipo... entendeu? Como se fosse luz do dia. E a mãe aqui, a única hora que ela tem pra descansar é de noite. E tem hora que ela simplesmente quer ficar acordada. Então eu espero que essa noite ela durma bem. Pra mim poder descansar bem. Pra amanhã começar. Vocês estão entendendo? É isso. Aí eu vou encerrar o vlog aqui com vocês, porque eu ainda tô fazendo esse recheio de leite ninho. Depois eu vou fazer o recheio de brigadeiro, que vai ser pra os cupcakes. Ainda tem que fazer mais uma receita de recheio. E eu vou ver se vai me dar coragem e pique pra poder lavar essa louça. Que eu tenho que deixar essa louça lavada, gente. Porque amanhã vai ser mais coisa ainda pra mim fazer. Entendeu? Aí pronto, aí eu tenho que correr pra poder tentar fazer pelo menos essas 3 coisas hoje. Os 2 recheios e lavar essa louça. Aí é isso. Eu vou tentar fazer hoje. Finalizar a noite, né? Acho que eu vou dormir lá por umas 11 horas da noite, eu acredito. Então é isso, gente. Vou encerrar o vlog aqui com vocês. Amanhã inicio outro. Estou tão empolgada, tô tão nervosa que parece que o evento vai ser meu. Parece que o aniversário vai ser meu, porque eu estou extremamente nervosa. Nervosa assim no sentido de tipo, não quero esquecer nada, tem que levar tudo, vamos montar, vai dar tudo certo. Literalmente isso. E eu tô pedindo a Jesus Cristo, Senhor, por favor, que amanhã de manhã não esteja chovendo, porque eu tenho que levar Nicolas pra escola. Amanhã ele tem que ir de todo jeito, eu não posso perder horário também. Ah, gente, tá tanta preocupação na minha cabeça. Jesus, tira essa preocupação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aguardem que no próximo vlog vocês vão ver que eu vou tentar filmar o máximo pra vocês, já que eu tenho um tripé agora, queridos. Eu vou empolgar e vou gravar vídeos de 1 hora aqui daqui a pouco, entendeu? Eu acho que, inclusive, esse vai dar 1 hora de vlog. Que eu começo a filmar de vários ângulos que, nossa, cara, era tão difícil, gente, pra eu filmar vocês de outros lugares, assim, sabe? De outros ângulos, porque eu queria mostrar. E eu não conseguia, por conta que eu pegava o balde de margarina, colocava 2 caixas de leite condensado, né? E aí ia filmando. Aí tinha local que eu não conseguia colocar o celular pra gravar pra vocês. Agora nós podemos, porque nós temos um tripé. Deixa ela, porque ela agora tá chique. Ainda vai gravar todo ano, vocês vão ver todo canto, entendeu? Mas vai ser bom, vocês vão ver. Eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo, porque vai ser ótimo. Bom, é isso, gente. Parar de falar. Um beijo. Vou continuar aqui. Vocês acompanham amanhã no próximo vlog, que vai ser. E é isso. Tchau, tchau.
Até o próximo vídeo.